A nossa metodologia é trabalhar em cima da composição e decomposição dos números, como também na resolução de problemas matemáticos, com a ajuda do material dourado, que é um recurso importante e que facilita o trabalho docente na prática. Passa a estimular os discentes no aprendizado matemático de uma forma mais lúdica, saindo do tradicional e passando para algo mais atrativo e diferente do convencional. Pronto, aqui está representado o material dourado, né? Que logo pode fazer uso de jogos que irão chamar bastante a atenção dos discentes, tendo foco o uso do ADA software educativos, né? Pode passar. É interessante fazer uso da sala multimídia para essa aula. Com isso, vemos o quão útil é a tecnologia, quanto bem utilizada em sala de aula, atribuindo valor educativo para o seu uso, com responsabilidade e criatividade, como também traz à tona a importância das TICs da educação. E essas são nossas referências. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o grupo, né, pela sequência de ensino desenvolvida. Eu achei muito pertinente o assunto que vocês trouxeram para trabalhar, então, isso é um ponto muito positivo. Mas eu senti falta de vocês trazerem na apresentação as estratégias que vocês irão utilizar com os alunos. Então, queria saber do grupo se vocês pensaram nisso, de como vocês irão realmente trabalhar por isso em prática, trazer aquela sequência mesmo. A gente vai primeiro trazer uma atividade diagnóstica, vai trabalhar de uma forma. Então, ter essa sequência de passo a passo do que vocês irão fazer. Vocês chegaram a pensar em alguma coisa desse tipo? Se algum componente do grupo quiser responder. Se não tiverem pensado também, não tem problema, a gente vai... a ideia realmente hoje é a gente trazer contribuições, pensar juntos realmente, e vocês terão um tempinho, um novo prazo para reenviar essa sequência de ensino, caso vocês tenham interesse. Então, se vocês realmente não souberem responder, não podem falar, não fiquem tímidos, que a gente está aqui para realmente trazer contribuições. Só posso fazer um comentário? Eu não sou do grupo. Pode, Júlia, fica à vontade. Sobre a sua pergunta, a integrante falou logo no início, né, que ela percebeu que tinha dificuldade com as operações básicas, né, então já para mim ficou claro, né, que essa era a dificuldade, supostamente já foi feita uma avaliação diagnóstica para eles abordarem esse determinado ponto, né, então eu acho que essa seria a resposta, né, que já foi feito previamente, eu imagino isso, né, para mim ficou, eu subentendido isso. Isso, mas aí vamos pensar. Ela trouxe o mini caso como a situação problema, né, do que realmente foi que ela percebeu em sala, mas para isso, qual é o passo a passo que ela irá fazer? Ela mostrou que vai trabalhar com material dourado, mostrou que vai trabalhar com outras tecnologias, mas como ela vai trabalhar isso? Em qual contexto? Como ele vai trazer esse passo a passo em sala de aula? Seria mais essa provocação, mais nesse sentido mesmo, de como vai conseguir resolver. Mas eu vou passar a palavra para a professora Ádia, que está com a mão levantada. Pode falar, professora. Está com o microfone desligado. Desculpa. Parabéns, Suzane, pela apresentação, tá? Assim, só para complementar, o que a gente é interessante, até mesmo para o grupo poder fazer depois a avaliação desse processo, né? De como é que foi essa sequência didática. Então, quando a gente se preocupa nessas estratégias, é para poder ter uma rubrica de avaliação, né? Então, como é que foi o primeiro passo? Primeiro foi, eles se reuniram para usar o material dourado no concreto, e aí segundo, eles foram fazer depois alguma atividade
para alguma atividade que eles tiveram que colocar em prática aquilo que fizeram lá com o material. No terceiro momento, eles foram para o Kahoot e teve um conjunto de atividades, né, de questões lá, envolvendo lá a dezena, a centena, o milhar, e que eles tiveram que resolver no Kahoot. Então, é só para dar esse passo a passo, porque isso também vai ser mais, ajudar vocês no processo de avaliação da prática, entendeu? Porque às vezes a gente faz a prática, a metodologia está muito boa, mas o professor não consegue ter um feedback da avaliação de como é que foi essa prática. Então, você separando nesse passo a passo, vocês, né, o grupo, vai ajudar, tá? Então, eu colocaria como observação, como o Dani falou, estruturar melhor esse passo a passo, dizer, claro, que recursos, né, como o outro grupo fez, né, quais os recursos, a gente vai usar o material, listar mesmo aí no seu plano, recursos didáticos, e colocar lá, material dourado concreto lá, aquela de madeira, vamos precisar também de um celular, vamos precisar de um site do Kahoot, vão precisar disso, daquilo, do material, do software que vão precisar, porque aí, outra pessoa, porque o importante, Suzane, é que essas sequências que a gente está fazendo sejam coisas que outras pessoas possam replicar, entendeu? Que isso possa ser socializado por outros professores que gostarem dessa sua ideia. Então, se um grupo entende, mas a gente não deixa claro na sequência didática, outra pessoa que pegar esse plano não vai conseguir replicar. Então, por isso que a gente tem essa preocupação. Às vezes já está dentro da sua apresentação. Talvez só precise deixar mais claro como item, né, esses recursos, essas estratégias, e como é que vocês vão avaliar essa prática, como é que vai ser o processo de avaliação. Eu recomendo inserir esses 3 itens, estratégias lá, ou metodologia, como você quiser chamar, o passo a passo, os recursos, um segundo item, só retirar, que já está na sua apresentação, e um terceiro, como é que vai ser a avaliação da prática, tá? Era essa a minha sugestão, mas está aí dentro já do seu texto, é só organizar um pouquinho. Isso, perfeito. Professor Denis, Amanda? A Ádia tirou as palavras da minha boca, era exatamente isso que eu ia falar. Ela comenta, né, na apresentação, aqui nas referências a gente vê os recursos, uma coisa também que eu senti falta dela apresentar o objeto que ela achou da Obama, que acho que deve ter sido o Coquinhos aí, eu não sei, mas lá na metodologia, como você disse, a marca de vou trabalhar em cima, né, que é o que você fala, como a Ádia pontuou, ali é onde o momento você descreveu o passo a passo, né, das suas ações, primeiro vou fazer aquilo, depois usar aquela ferramenta, né? Acho que é isso, mas ficou uma proposta interessante e o tema ele é muito desafiador, né? Trabalhar com esses números maiores, com os anos iniciais. Tá bom? Parabéns para o grupo. Amanda? Acho que já foram feitos comentários dentro do que eu também percebi, né? Então, parabenizo o grupo aí pela escolha, né? Trazer o concreto e o digital são complementares, são estratégias complementares. Achei que isso foi bem inteligente do grupo propor. Eu acho que a Suzane tinha levantado a mão, mas ela baixou. Ela quer complementar algo aí da apresentação. Acho que não, né? Então, vamos lá passar. Pode falar, Suzane. Não, que eu ia completar só com um comentário. Eu vou reorganizar essa sequência didática. Realmente, reconheci que faltou um pouco mais de complemento aí, né? Para entender um pouco como seria também avaliado, como seria utilizado esses recursos. Eu vou reorganizar, viu? Obrigada pelos comentários, ajudou bastante. Perfeito, Suzane. Vamos lá, grupo 3, o Wendel. Já está com a apresentação pronta? Opa, vamos lá. Eu vou... Tá aqui aberto a aba. Aí como é que eu faço para... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Certo. Se quiser mandar o link aqui, eu posso compartilhar também. Tá. Enquanto isso, pode falar, Moisés. Você tá no celular, Wendel, ou está no computador? Professor, só uma dúvida. O grupo que é Ana Santana Nogueira, Cosme Geus
e Ingrid dos Santos e Moisés Felipe, seria qual? Então, vocês não colocaram o nome, né, no fórum que eu coloquei no Moodle. Eita. Então, o nome de vocês não está aqui, mas aí vocês podem ficar para apresentar depois do grupo 10, Sem que seria problema. o grupo da Juliana, certo? Sem problema. Desculpe o esquecimento. Tudo bem. A gente vai colocar vocês na rúbrica, tá? Não fica tranquilo. Por gentileza, por gentileza. Pronto, acho que deu certo, né? Pronto, ele pode iniciar. Sim, então, deixa eu voltar aqui. Tá ok, né? Estão me ouvindo? Sim. Sim, então, pessoal, o meu mini caso, ele não foi bem especificamente sobre um problema de ensino relacionado à matemática, diretamente, né? Mas indiretamente está relacionado, né? Que é exatamente na área de informática. Eu atuo nessa escola, né? Escola Estadual Dr. Severiano, e deixa eu passar aqui. Sim, deixa eu retomar aqui uma questão. Por que eu estou sozinho, né? Até coloquei lá na página lá do curso, eu não tive uma devolutiva dos componentes, né, dos colegas do meu grupo. Aí, inclusive, a minha primeira atividade do grupo do curso ficou atrasada, aí eu resolvi dar prosseguimento sozinho, né? É por isso que eu estou sozinho aí na apresentação do meu trabalho. Ok? Passou aí o slide, não passou? Eu não estou aqui na... Passou sim. Passou, né? Tá ok. Então, gente, só contextualizando, então essa escola ela fica localizada no município de Macaíba. O público-alvo é a primeira série do ensino médio, né, do turno noturno, que é exatamente o turno que eu ensino, só que nessa escola eu estou atuando como professor de física. E o que eu tenho notado, né, a gente tenta fazer algumas propostas relacionadas à cultura digital, né, que faz parte da lei das 10 competências da BNCC, se eu não me engano é a quinta na ordem, e os alunos, infelizmente, não têm um conhecimento adequado para você desenvolver alguma atividade, por mais simples que seja, entre aspas, né? Depende muito aí da perspectiva. Por exemplo, o Google Formulário, né? A gente tem uma dificuldade para ter o retorno, porque muitos não têm nem o e-mail, né? Um e-mail que é exatamente para ele ter acesso ali ao Google Formulário. Eles têm acesso ao celular, né? Isso, cerca de, eu acho, 99% dos alunos têm um celular. A escola tem a internet, disponibiliza a internet, mas quando a gente vai para uma proposta pedagógica, a gente começa a ter algumas limitações, né? Com relação a não saber manusear, fazer uma pesquisa, fazer uma pesquisa no Word, né? E tempos atrás até eu fiquei sabendo que eles pagam fora a parte para produzir esses trabalhos para levar para a escola. Quando é proposto um seminário, alguma coisa do tipo, eles pagam uma loja dessa de informática para produzir o trabalho e aí isso aí foi um alerta, um sinal de alerta para os professores, né? E eu fiquei me questionando, né? Quem sabe a gente propor um curso, né, relacionado à cultura digital, já que está nas competências da BNCC. Então, o meu objeto de conhecimentos é a tecnologia digital de informação e comunicação numa perspectiva da cultura digital, de cultura digital. O período é de um semestre letivo, no caso, 2 bimestres. Vou passar aqui. Aí, onde é que ficaria inserido esse curso, né, de cultura digital?
atualmente, com a reforma do ensino médio, foram criadas algumas disciplinas. Uma delas é a eletiva. Então, seria criar uma eletiva